Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Com a graça e alegria, né? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, né? De sua face, sempre o gozo e a alegria. Deus te abençoe sempre com gozo, com paz e alegria. Seja sempre presente dentro do seu coração. Que você seja ricamente abençoado em todos os seus afazeres, sempre com a prosperidade e a bênção de Deus no seu trabalho e tudo quanto você faz, né? Bom dia, irmã Verônica, irmão Hudson, Deus abençoe vocês, o vosso lar sempre, né? Sempre com gozo e alegria. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos continuando, né? A sequência da palavra de Deus para a nossa vida. Para que Deus assim nos abençoe por meio da sua palavra, onde nós temos as bênçãos de Deus, onde Ele traz para o nosso coração tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro, para que assim possamos ter uma vida digna de ser filhos de Deus e servir a Deus com todo o nosso coração, né? Hoje vamos pensar um pouquinho o espírito da mentira, né? Como temos falado a respeito do anticristo, falsos profetas, ele é o espírito da mentira, ele é a grande serpente, ele é a serpente, ele é o dragão, e assim que nós vamos conhecendo ao ver as escrituras e deixar Deus se manifestando, as escrituras sendo falada a cada um de nós, então Deus dentro da sua palavra, ele esclarece, né? Como eu disse, Deus, para nós conhecermos Deus é dentro da sua palavra, e à medida que nós conhecemos Deus, então o espírito do erro sempre se manifesta, então automaticamente você passa a saber quais são as suas obras, porque ele vai lutar contra a verdade que Deus anuncia a você, ao seu coração, então ele sempre trará alguma coisa ao oposto, ao contrário, para que você não creia. Mas se você resistir, Paulo disse, né? Sujeitai a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então temos que ter sujeição, amor a esta palavra de Deus, e assim, sujeitando a Deus, o diabo encontrar resistência, né? Em você. Então, ele fugirá. É a única maneira que nós podemos vencer a Satanás. É mantendo-se com a verdade, pois Satanás é o espírito da mentira. E assim que ele manifestou, né? Como nós já temos mostrado esta caminhada, esta cavalgada, ele começou lá no Éden, aquele espírito de mentira sobre o homem, né? Sobre Adão e Eva, trouxe a queda, trouxe o pecado, então ele vem. Então ele manifesta sempre de maneira sutil. Nós encontramos que no Velho Testamento, no livro de Reis, apareceu lá um espírito, né? Que diz assim, 1 Reis 22 e 23. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, esta escritura está falando do profeta Josafá e o rei de Judá. O rei queria sair para Ramote Gileade, fazer a batalha, e os profetas do rei, tendo um espírito de mentira na boca deles, falavam as coisas agradáveis ao rei de acordo com o que o rei queria ouvir. Eles tinham o seu salário, as suas bonificações mensal, então
para eles era conveniente falar o que o rei queria dizer. Mas Deus sempre tem um profeta verdadeiro. E este profeta verdadeiro contraria sempre os falsos profetas. Então, 400 pregadores que tinha aquele rei, disse para o rei subir à batalha, que ele ganharia a batalha, que Deus era com ele. Mas o outro profeta que foi chamado, quando ele chegou, ele disse: eu vejo Israel como ovelhas dispersas. Então, aquele profeta contrariou a palavra dos 400 profetas do rei, e ainda assim o rei ficou magoado. Foi, eu te disse, ele só fala mal. Ele só fala mal. Não, ele falava a verdade, o que Deus mandava falar. Aqueles que pregavam segundo os pensamentos e os desejos do rei, aqueles parecia que falava bem, né? O rei ficava satisfeito. Oh, esses são os profetas verdadeiros. E aquilo era um espírito religioso, era o espírito da mentira. Agora, o espírito da mentira, ele trabalha paralelamente com a verdade, juntamente com a verdade, como tenho falado, né, chamado a atenção dos irmãos, para que nós possamos entender as Escrituras. Satanás não tem poder algum, a não ser a torcer a palavra de Deus, então sempre ele toma da palavra de Deus para manifestar-se como se fosse verdadeiro. Mas então ele traz os seus pensamentos, envolve-os na palavra de Deus, e assim ele manipula, ele engana, ele transfigura-se em anjo de luz, parece que é verdadeiro, parece ter luz aquelas palavras, mas aquilo é o espírito do engano, é o espírito da mentira, na qual procede na boca de homens que proferem ser cristãos, e ao mesmo tempo são pessoas que negam a verdade da palavra de Deus. A Bíblia ensina que uma fonte, ela não jorra água doce e amarga ao mesmo tempo. Então nós não podemos afirmar coisas das Escrituras e negar coisas das Escrituras. Pela graça de Deus e pela fé em Deus, nós temos que crer em toda a Escritura. Toda a Escritura, ela faz um sincronismo, ela se revela ela mesma, ela se entrelaça e se esclarece. Quando nós tomamos as Escrituras, tomamos uma parte da Escritura e tomamos outra parte para combater aquela parte, algo está errado. E o que está errado não é na Escritura, o que está errado é na mente humana. Porque se Deus escreveu a sua palavra, ela é perfeita. Se nós deixarmos Deus entrar em nosso coração e esclarecer a sua palavra, então ele manifesta e ele traz esse sincronismo da sua palavra, então com olhos espirituais, sobrenaturais, para ver estas coisas sobrenaturais de Deus. Então Deus a manifesta maravilhosamente dentro da sua palavra. Toda a palavra de Deus fala do poder, do reino, né? Da glória de Deus. Então as Escrituras não podem ser uma contra a outra, elas são um sincronismo da palavra, do amor divino, para o esclarecimento nos corações de seus filhos. Então os filhos de Deus creem em toda a palavra de Deus e não há dentro dela esse espírito de embaraço, esse espírito de contradição. Isso é gerado simplesmente por Satanás. Esse é o trabalho dele. Mas como que ele faz isso? É usando a própria palavra de Deus, que é a verdade, trazendo seus pensamentos, criando suas doutrinas e dogmas, que por muitas vezes não condizente com a palavra de Deus. Isso os torna falsos, né? Isso que faz dele falsos cristos,
que é falsos ungidos, falsos profetas, profetizando a palavra de Deus de uma maneira errônea. Então, quando ele faz isso, automaticamente ele é um espírito de mentira. E o espírito de mentira está aí, tranquilo, Deus deu liberdade para ele, né? Então, quando nós lemos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo traz o esclarecimento que virá o espírito do engano, a apostasia, é aquele espírito que se assenta na casa de Deus, como Deus querendo parecer Deus, né? Querendo parecer Deus, recebendo a sua adoração, a sua mãozinha sendo beijada, né? Como Deus perdoando pecados, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote, perdoando pecados, e ele está na casa de Deus e recebendo adoração, né? Isso é o espírito do engano, é o espírito da mentira, o qual Paulo relatou em 2 Tessalonicenses. Então, quando você vai lendo esta carta de Tessalonicenses, você chega no verso 10 e 11, está escrito: com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. A palavra de Deus é toda a verdade, mas quando nós a rejeitamos e nós não a queremos, não a tomamos para o nosso coração, então tem o espírito do erro, para que seja crido, para que seja manifesto, e assim as pessoas vão diretamente a esse espírito de engano, como nós lemos em 1 Reis, né? Há poucos minutos, no livro de 1 Reis, no seu capítulo 22, versos 22 e 23, onde ali manifestou aquele espírito de mentira, e Deus disse: vá. Então ele disse que seria um espírito de mentira. Então Deus tem a sua verdade, assim que as pessoas rejeitam o amor desta verdade, está aí o espírito do erro, o espírito da mentira, para que creiam a mentira. E este espírito da mentira, como temos falado, né? Ele enganou Eva, trouxe queda a Adão através de Eva, após Eva ser enganada. Então ele vem caminhando. Dentro do ministério, ele estava ali e era Judas, parecendo um espírito verdadeiro, recebendo dons de Deus, pregando o evangelho, expulsando demônios. Quem era aquele homem? Era Judas Iscariotes, mas ele não pôde chegar ao cenáculo, ele não pôde receber o Espírito Santo, ele não pôde estar cheio de Deus, mas contudo ele recebeu dons espirituais. Ele pregou o evangelho, ele expulsou até mesmo demônios. Agora a Bíblia disse que Judas era um demônio, e ele não expulsou demônio por autoridade própria, nem por autoridade de Satanás. O Senhor Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás, senão o reino dele estaria dividido. Então Judas expulsou demônios pelo dom, o poder de Deus que foi conferido a ele. Mas, contudo, isso não quer dizer que ele tinha o Espírito Santo. Se nós olhamos o trabalho apostólico, né, quando o Senhor Jesus os enviou, né, Judas estando no meio, foi dado a todos eles este poder de expulsar demônios, curar os enfermos, anunciar o reino dos céus. Tanto os 11 como também a Judas Iscariote, que a Bíblia o chama e mostra que ele era filho de Satanás, filho do diabo. Agora, é a Bíblia que diz, mas contudo Judas estava ali. Então, ele era um homem manipulado dentro de seu caráter, forjando um cristianismo e uma crença no Senhor Jesus. Até que chegasse a hora dele mostrar as suas cores, dele mostrar o que ele era, então ele se vendeu pelo dinheiro,
foi lá, entregou-se o Senhor Jesus, então aquele espírito mentiroso de falso cristianismo, como temos falado, ele desceu em uma igreja. Como o Senhor Jesus preparou a sua igreja, os ensinou o evangelho, e no dia de Pentecoste o Espírito de Jesus se derramou naquela igreja, na qual nós chamamos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Ali nasceu a igreja do Senhor, fundamentada pela palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus, mas logo à frente encontramos aqueles, né, que saiu sobre Nicolau, de Atos capítulo 6, saíram dos primeiros cristãos, identificados como nicolaítas. Quem é ele? Logo nós vemos que chega Apocalipse 13, lhe manifesta como a besta, e a serpente, o dragão, né, melhor dizendo, o dragão deu-lhe o poder. Quem é o dragão? Se você quer aprender estas coisas, o que a Bíblia diz, o dragão, ele é o mesmo que a serpente, ele é o falso profeta. Agora, isso que a Bíblia traz para nós e nos ensina, né? Então, se você tomar Apocalipse, no verso 12, capítulo 12, verso 9 também, capítulo 20, verso 2, no capítulo 20 de Apocalipse diz, ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, esse dragão, que é o diabo, é Satanás, é aquela antiga serpente que enganou Eva. Então, Satanás não desiste, ele vem, ele continua trabalhando paralelamente, então ele levanta o homem do pecado, que nós acabamos de ler em 2 Tessalonicenses, esse homem do pecado, ele é o mesmo que foi-lhe conferido este poder. Ele é o homem de Apocalipse 13, a besta. Né? A besta é poder, então foi-lhe conferido poder. Então ele tem o poder de dominar sobre os reis da terra, diz Apocalipse, né? 17, ele está sentado sobre a prostituta e ele está sobre os reis da terra, então ele domina. Seu poder é político e esse não é aparentado, mas como besta o seu poder é religioso. Por enquanto, ele ainda é um anticristo, um falso profeta. Quando ele se tornar a besta, ele deixará até mesmo de ser religioso. E ele será um governo mundial. Pois assim, Apocalipse 17 nos mostra isso, que os reis da terra entregarão o seu poder à besta. Apocalipse 17, 13, e Apocalipse também capítulo 13. E eles reinarão com a besta por 1 hora, entregarão todo o seu poder. Agora, isso já é lá na frente, meus irmãos, porque isso está relatado que isso é o fim, quando esse homem do pecado, que é a besta de Apocalipse 13, hoje ele é muito bom, amável, é um sistema religioso, fala de Deus, fala de cristianismo, mas cuidado, a advertência de Deus é esta: ele é um espírito de mentira. Ele saiu em sua caminhada, em sua cavalgada, como nós falamos, quando nós chegamos a Apocalipse 6, ele saiu num cavalo branco, que é aquele poder, aquele espírito de mentira, que foi conferido como poder que Satanás, o dragão, deu àquele sistema, aquele homem religioso. Ele começa a sua cavalgada através do cavalo branco de Apocalipse 6. Logo nós encontramos, mesmo dentro de Apocalipse 6, no verso 3º e 4º, que ele muda de cavalo, ele deixa o cavalo branco, ele toma um cavalo vermelho. Quando ele toma um cavalo vermelho, ele passa a matar aqueles que não aderiam à sua religião.
ao seu credo, ao seu sistema religioso. Então, quando você lê Apocalipse, capítulo 6, e você vê aqueles cavalos, cavalo branco, vermelho, negro e amarelo, é esse sistema dos nicolaítas, aquele que levantou de Nicolau, saiu do meio dos cristãos, a obra dos nicolaítas, e eles começam a sua cavalgada. Quem é este? Ele é o mesmo de Apocalipse 13 e 17. Isto é a manifestação deste homem do pecado, o anticristo, o falso profeta, o espírito de mentira, que vai trabalhando, enganando as nações, pois o próprio Apocalipse 13 relata que ele conseguiu enganar, né, fazer que os grandes, pequenos, servos e livres, ricos e pobres, trouxessem a sua marca na fronte e na mão direita. A sua marca é a sua doutrina, é o seu registro, e essa marca, ela não vem, né, como você lê Apocalipse 13, no verso 18, que esta marca é o número, né, de um homem, e este número é 666. Não é caso que ele seja escrito e colocado na testa dos homens. Não, os homens o recebem liberalmente, porque o homem tem o direito de escolha, o livre-arbítrio, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aparentemente esta árvore, ela é enganosa, ela parece bem, e as pessoas tomam por bem servi-la e seguir um cristianismo por meio dela, mas ela tem uma doutrina que mata e que simplesmente leva as pessoas a um sistema religioso. Eu sei que estas coisas são duras, é a palavra de Deus, e muitas vezes talvez nem ouvimos falar sobre isto, mas é o que a palavra de Deus informa para nós. E se nós amamos a Deus, então nós temos o direito de escolher entre o bem e o mal, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Esta árvore do conhecimento foi a mulher representa a igreja, e a igreja hoje ela é um sistema de conhecimentos, e não é nesse sistema de conhecimento que Deus manifesta. Deus manifesta ainda por sua palavra, por sua simplicidade da sua palavra, aqueles que creem e podem ser levados pelo próprio Deus a esta fé e crença na verdadeira palavra de Deus. É esta verdade que liberta da palavra de Deus para o nosso coração. Então ela tira todo o espírito de conflito da nossa mente. Aquele espírito de engano que causa um conflito na nossa mente, muitas vezes a dúvida, e não deixa resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Mas se nós crermos e firmarmos a nossa fé no que Deus fala, então Deus se esclarece e Ele retira de nós todas estas manifestações, tudo que aprendemos através de espíritos religiosos de mentira, que é o espírito de Satanás, manifestando para enganar os homens. Então, assim, Deus nos posiciona como verdadeiros filhos e filhas, libertos do espírito da mentira, né? Porque o Senhor Jesus disse que Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Ele nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o negócio dele é proferir mentiras, né? Então hoje você pode se identificar, se você gosta de contar uma mentirinha, às vezes até brincando, né, com o outro, saiba que quem gosta disso é Satanás. Deus não gosta disso. Deus ainda é alegre, Deus brinca, Deus fala, Deus sorri, mas não através de mentiras. Deus, ele é leal, ele é perfeito, ele é verdadeiro.
Então, quando nós descremos da verdade de Deus, há um espírito em operação, que é o espírito da mentira, para que assim as pessoas prossigam crendo. Mas que Deus nos ajude, nos posicione dentro do espírito da verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse, eu sou a verdade. Então é em Cristo Jesus que nós queremos estar firmados. E assim prosseguir a nossa caminhada de fé, glorificando a Deus, amando a Deus por toda a eternidade. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, um excelente dia, que a graça de Deus sustente o seu coração por toda a eternidade. Que você tenha uma ótima quinta-feira. Deus te abençoe. Um bom dia a todos vocês, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.